Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao assunto de equilíbrio químico. A aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios para reforçar os conceitos que foram vistos na primeira parte dessa aula. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista para conseguir entender os exercícios e conseguir resolver esses exercícios também. Perfeito? Você que já assistiu, vamos dar continuidade. Bom, primeiro exercício da UFOL. Num sistema em equilíbrio químico em temperatura constante, coexistem reagentes e produtos. Turma, tem que pensar que se está em equilíbrio, é uma reação que é reversível. Ou seja, da mesma maneira que você está formando produtos, os produtos reagem entre si para formar reagentes. Então, sim, coexistem reagentes e produtos. Afirmação verdadeira. Segunda afirmação, há sempre uma única fase envolvida, ou seja, é sempre homogênea. Nem sempre, turma. Nem sempre o equilíbrio químico ele é sempre homogêneo. Você pode ter um equilíbrio químico ali entre um líquido e um gás. Uma solução aquosa e um gás. Então, não. Terceira afirmação. Existe uma relação constante, apropriadamente calculada entre as concentrações de reagentes e produtos. Sim. Como a gente já discutiu que o equilíbrio químico ele dá pela velocidade direta da reação ser igual à velocidade da reação inversa, a concentração dos reagentes e produtos é constante, certo? Ela não é inalterada, ela não é mais alterada. O que pode alterar essa concentração é se você alterar o meio, mas isso é outro assunto, certo? Reações de equilíbrio têm a concentração de reagentes e produtos constante. Quarta afirmação, ocorrem reações químicas opostas, simultâneas e com mesma rapidez. Correto. Reação direta, reação inversa, mesma rapidez, simultaneamente, e é isso. Isso aqui é a definição do conceito de algo em equilíbrio, uma reação em equilíbrio. Perfeito? E por fim, a troca de matéria e energia com o ambiente. Turma, não, falso. Por quê? Porque para você ter uma reação em equilíbrio, você tem que ter um ambiente isolado, um ambiente fechado. Porque, por exemplo, se você utiliza oxigênio, e você tem uma demanda de oxigênio total, a todo momento você abre o recipiente, você tem uma demanda de oxigênio que vai alterar ali o ambiente dos reagentes, você vai deslocar o equilíbrio. Então, você tem que fazer a reação num ambiente isolado, sob condições controladas, que sim, você atinge o equilíbrio tranquilamente, certo? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Próximo exercício aqui, ó, é da UFPE. A produção de trióxido de enxofre durante a combustão de carvão em usinas termoelétricas, sistema aberto ao ar, causa problemas ambientais relacionados com a chuva ácida. Essa reação para a produção de trióxido de enxofre na presença de óxido de nitrogênio é descrita pelo mecanismo a seguir. Turma, nós temos ali ó, dois óxidos nitroso reagindo com gás oxigênio, formando dióxido de nitrogênio. A reação do dióxido de nitrogênio com o dióxido de enxofre formando trióxido de enxofre e óxido nitroso. A reação global acaba sendo então ali ó, dióxido de enxofre reagindo com oxigênio formando trióxido de enxofre. Quais os gráficos a seguir representam a concentração molar, eixo das ordenadas, das principais espécies envolvidas na produção de trióxido de enxofre em função do tempo? Turma, então nós estamos vendo que as principais responsáveis ali na reação de formação de trióxido de enxofre é a reação global. Dióxido de enxofre, oxigênio, formando trióxido de enxofre, certo? Então, como que fica a organização do sistema? Bom, no primeiro momento, o produto ele tem que ter a menor quantidade, porque se a reação nem começou, como que você vai ter produto já, certo? Então você tem uma concentração alta de reagente, certo? E baixa concentração de produto. Tá, então nesse primeiro momento aqui, ó, você já consegue perceber que o gráfico 1, A e B e E estão equivocados, uma vez que a concentração de trióxido de enxofre que é produto está lá em cima. Não. Então, A e E você já consegue eliminar das opções. Certo. A alternativa, agora vamos analisar o oxigênio. O oxigênio, ele está falando aqui, ó, sistema aberto ao ar. A termoelétrica está no sistema aberto ao ar. Logo, se está aberto ao ar, se está na atmosfera, a concentração de oxigênio no meio, ela vai se esgotar em algum momento? Não, porque você está tendo a demanda de oxigênio está vindo a todo momento. Então, a concentração de oxigênio ela não é alterada, por quê? Porque o sistema está aberto. Então, a alternativa D você elimina também.
certo? Então nós temos a alternativa B e a alternativa C. Aqui, na alternativa C, nós vamos analisar daí a questão do reagente, que é o dióxido de enxofre. Perceba, na alternativa B, nós temos uma concentração de dióxido de enxofre no início da reação, e ao decorrer da reação, essa concentração diminui. Na alternativa C, ela começa baixa a concentração de reagente e ela aumenta ao decorrer da reação. Se é reagente, ele tem que começar uma concentração maior no começo da reação. Concorda comigo? Então, alternativa B. A alternativa C, ela acaba se equivocando porque, olha, a concentração de produto ela é maior do que a concentração de reagente. Só que como não é algo discrepante como nas outras alternativas, pode acabar confundindo. Então, a alternativa correta, alternativa B. Por quê? Nós temos ali, ó, mais reagente no começo da reação e ao decorrer da reação ele é consumido, o produto é formado ao decorrer da reação e o caso do oxigênio, que ele é reagente, mas como é um sistema aberto, que vai ter demanda de oxigênio sem restrição, você mantém a concentração constante desse gás, certo? Então, a alternativa B de bola. Bom, exercício da Unicastelo 2013. Em uma solução aquosa sob determinadas condições, ocorre o seguinte equilíbrio químico de isomerização entre glicose e frutose. E a constante de equilíbrio, baseada em mol dessa equação, dessa reação, é K igual a 0,43. O Kc é igual a 0,43. Sendo assim, caso a concentração de glicose nesse equilíbrio seja de 0,7 mol por litro, a concentração de frutose em mol por litro será de... Bom, vamos lembrar lá o que é o Kc, turma. A constante de equilíbrio, ela se dá pela concentração do produto, no caso aqui a concentração do produto é frutose. Certo? Vou deixar frutose aqui, ó. Certo? Elevado a seu coeficiente estequiométrico, no caso aqui é 1, então nem vou colocar aqui. Vale ressaltar, está em solução aquosa, podemos trabalhar em cima. Pela concentração de reagente, que é a glucose, a glicose ali, né? Certo? Agora, substituição direta. Qual que é o valor do Kc? 0,43, professor. 0,43, certo? 0,43 é igual a concentração de frutose certo? Pela concentração de glicose, que o exercício fala qual que é? 0,7 mol por litro. Certo? Tá dividindo, vai passar o quê? Multiplicando, correto? Então, a concentração de frutose é igual ao quê? 0,43 vezes 0,7. Esse valor, turma, fazendo a multiplicação, você verifica que você vai chegar no valor bem próximo ali, a 0,3 mol por litro. Perfeito? Então, dessa maneira, você resolve o exercício, aplicação indireta na fórmula da constante de equilíbrio. Sempre lembre, produto sobre reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Sempre. Bom, no próximo exercício aqui, deixa eu até apagar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Unicesumar 2016. A reação entre hidrogênio e iodo no estado gasoso forma o gás iodeto de hidrogênio. Em determinadas condições, essa reação foi realizada num recipiente fechado, atingindo o equilíbrio como ilustra o gráfico a seguir. Nessas condições, pode-se afirmar que as concentrações molares de H2 e gás hidrogênio e iodo no sistema inicial são respectivamente. Bom, primeira coisa, como que é a reação? Vamos escrever a equação química. É que sabe que, H2, certo? Gasoso, ele está falando. Reage com iodo no estado gasoso, formando um equilíbrio ali, HI, certo?
No estado gasoso também. Turma, estão entrando 2 hidrogênios, tem que sair 2 hidrogênios. Então, ó, a proporção dessa reação química, dessa equação química, é de 1 para 1 para 2. Ele pergunta quais são as concentrações iniciais desse componente. Turma, vamos lá. A concentração inicial de X, de hidrogênio, inicial, vou colocar aqui, ó, é X, a de Y é 2 e a de produto é 0. Você não sabe. Quando está no começo da reação, você não tem uma concentração inicial do produto. Concorda comigo? Certo? Visto isso, a condição no equilíbrio teórico, como que seria? Olha, é uma proporção de 1 para 1 para 2. Para 2. Era esperado que na nossa concentração dos nossos gases, nós tivéssemos ali, ó, 0,04, reagindo ali, ó, reagindo no caso, né, proporção ali 0,04, com 0,04, 0,08, certo? 1 mol, 0,4, 1 mol, 0,04, 2 mols, 0,08, perfeito? E a condição final que nós temos? Olha, a concentração final, que é o equilíbrio, que foi o que nós descobrimos, isso aqui seria o teórico, né? O equilíbrio teórico. Na prática, nós temos o quê? Aquilo que o gráfico nos diz. Nós temos, ó, uma concentração final no equilíbrio de hidrogênio de 0,02 para 0,04 de iodo para, até colocar aqui, ó, uma concentração final ali de gás do iodeto de hidrogênio ou do ácido iodídrico de 0,08, que é o final também. Certo? Visto isso, como que a gente descobre a concentração inicial desses gases? Ué, você faz uma soma do teórico com o prático. De tal maneira, então, que X ele equivale aqui, ó, a 0,06 e Y equivale a 0,4 com 0,4. 0,8. Concentração inicial dos reagentes, 0,06 do hidrogênio, 0,08 do iodo, correspondente, então, à alternativa D de dado. Certo? E, por fim, exercício da ACAF 2014. Considere o equilíbrio químico hipotético sob temperatura de 80 graus Celsius em um recipiente fechado e volume constante, onde a pressão total do interior do sistema é de 6 atm. Certo? Então, nós temos ali uma equação geral. Assinar a alternativa que contém o valor da constante de equilíbrio de pressão parcial, Kp. Kp, então, a gente vai ter que lembrar de alguns conceitos. O primeiro dele, vamos trabalhar com pressão parcial. Para trabalhar com pressão parcial, o que tem que estar? Você só vai utilizar as substâncias que estão no estado gasoso. Não pode esquecer isso, não pode confundir isso, turma. Então, aqui, ó, a gente dá essa seguinte equação. Ele te fornece a pressão parcial? Não, não te fornece. Ixi, e o que eu faço agora, professor? Ué, a gente descobre. Como? Baseado na fórmula da pressão parcial que nós já discutimos. A pressão parcial ela equivale à fração molar vezes a pressão total do sistema. Ele tirar a pressão total do sistema, 6 atm, certo? Mas a pressão e a fração molar, a gente vai descobrir. Então, olha aqui, a nossa reação de A para B e C, certo? A está no estado sólido, esquece, não vai utilizar. B está formando ali estado gasoso e C também no estado gasoso. Logo, nós vamos ter que descobrir a nossa Kp, né? A nossa constante da pressão parcial, ela vai ser utilizada baseada ali, ó, na pressão parcial de
B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, concorda comigo? Mais, vezes a equação parcial, a pressão parcial de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Turma, primeira coisa então, pressão parcial. Para descobrir a pressão parcial, vamos descobrir a fração molar. Fração molar dessa amostra. Nós temos, total de amostra desse sistema. 2 mols de B com 1 mol de C, certo? 2 mols de B mais 1 mol de C. Logo, a quantidade de matéria total do sistema, concorda comigo que é 3 mols? 2 mais 1, 3. Olha lá, fração molar de B é igual a 2 sobre 3, que é igual a 0,667, certo? Fração molar de C é igual a 1 sobre 3, que é igual a 0,333. Isso é a fração molar. Qual que é a pressão parcial? Ora, a pressão parcial do sistema, a pressão parcial aqui, de B, é igual à pressão total do sistema, que é 6 atm, né? Vezes a fração molar, 0,667. Perfeito? Enquanto a pressão parcial de C é igual a 6 atm vezes 0,333. Perfeito? Calculando esse valor de 6 vezes 0,6667, 66, vou colocar 67 para arredondar já, para facilitar ainda mais o cálculo. A gente vê que vezes 6 vezes 7 vai dar 42. 6 vezes 6, 36, mais 4, 40. 6 vezes 0, 0, com 4, 4,02. Certo? É a pressão parcial de B. Então, Kp é igual a 4,02, eu tinha falado. Certo? Pressão parcial de C. Pressão parcial de C, 6 vezes 0,33. Seis vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 6 vezes 0, 0, 1. 1,98. Então, 1,98. Certo? Turma, 4,02 ao quadrado vezes 1,98, fazendo esse cálculo, você percebe que a 4,02 ao quadrado vai dar 16,04 vezes 2 aproximadamente, vai dar ali um valor bem próximo a 32. Certo? Vai dar um valor próximo ali, a 32, porque 16,04 vezes 1,98, que é aproximadamente 2, calculando isso, você percebe que isso aqui, Kp, ele é aproximadamente ali, 32. Logo, alternativa C de casa. Certo? Com isso a gente encerra essa parte, então, de equilíbrio químico por um momento. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!